Graça e paz, irmãos. Boa noite. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, após uma chuvinha gostosa que já caiu aí, deixa a gente mais tranquilo, mais refrescado, né? Não sei se tem alguém que se molhou, espero que não. Mas que bom ter você aqui nessa noite para a gente aprender mais daquilo que Deus quer nos ensinar. Amém? Diga assim: como é bom adorar a Deus neste lugar. Agora olhe para a pessoa que está do seu lado e diz assim: mas é muito melhor com você aqui. Fica melhor, não fica? Amém? Amém, igreja? Fica bem melhor. Falei isso aqui, né? Imagina se fosse a gente pregar só para um aqui, né? Ia ser legal. Aí depois você podia até me acusar dizendo: pastor, você falou só para mim. Tudo que você falou aí é só para mim, né? Pelo menos assim, em grupo, você pode dizer: não, pastor, eu acho que tem mais, é meu vizinho aqui, é para ele. Amém? Vamos para a mensagem então? Eu quero ler com vocês o Evangelho de Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas 10, 25, nós vamos ler até o 42, perdão, até o 37. Então vamos ler Lucas 10, 25 em diante. E aí eu quero que você preste bastante atenção para aquilo que Deus vai nos ensinar aqui hoje, em nome de Jesus. Diz assim a Bíblia: certa ocasião, um perito na lei, ou em outras versões, doutor da lei, intérprete da lei, levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta disso, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Diga isso: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Estou pedindo para você repetir, porque a gente vai voltar aqui depois e ver algumas partes disso aqui. Quando caiu nas mãos de assaltantes, esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Diga: quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Ou teve compaixão. Diga: compaixão. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém? Vá e faça o mesmo. Queridos, eu estava nessa semana contando uma historinha para minha filha, né? Ela tem uma biblinha na faixa etária dela, e nós estávamos lendo a história, e era exatamente a história do bom samaritano. Eu estava pouco antes pedindo a Deus que me desse uma mensagem, uma palavra, para trazer para os irmãos no domingo, e eu não sabia onde. A gente, às vezes, quando a gente tem que ministrar, a gente fica perdido. Como diz o pastor Marcel, ele é bem experiente nisso aqui, às vezes a gente fica faltando horas, e a gente às vezes fica perdido. Algumas vezes Deus dá bem antes, algumas vezes Deus acaba dando mais próximo. Mas eu senti algo chave naquela historinha que eu contei para minha filha. Eu, depois
contei a história para ela, fui lá, sentei na minha escrivania e comecei a escrever algumas coisas sobre o bom samaritano. Peguei o texto, comecei a ler, reler e fazer alguns estudos. E aí Deus nos deu essa ministração, nos deu esse entendimento aqui, que eu gostaria de compartilhar com você. Eu gostaria de que você prestasse bastante atenção àquilo que Deus quer nos ensinar, amém? A gente pode ver aqui que chega diante de Jesus um intérprete da lei, um doutor da lei, um perito na lei, assim que a Bíblia vai descrever ele, né? Quando a gente olha para essa expressão na Bíblia aqui, essa descrição na Bíblia, a gente vai ver que a Bíblia está falando de um camarada, de um homem que é especialista na lei, é especialista na Torá, é especialista no Antigo Testamento, né? Ele é um tipo de um escriba. O escriba era aqueles homens que eram treinados na vida para ser especialistas na lei, estudar a lei, como diz o ditado, de cabo a rabo, né? E saber tudo minuciosamente. Agora, o doutor da lei, ele não era apenas um escriba, porque existia vários escribas da época. Mas o doutor da lei, ele era exatamente alguém que chegou ao maior nível dos escribas. Ele havia estudado numa primeira instância, e ele estudou aquelas primeiras séries ali, né, como escriba. Depois ele vai para uma segunda instância, ele estuda mais um tempo. Depois ele vai para um tipo de faculdade dos escribas. E aí, depois disso tudo, e aí ele vai ser testado para ver se ele conhece bem a matéria, todas as matérias acerca da lei. Aí ele é considerado um doutor. Mas ainda ele não é um doutor ordenado, ainda não é um legitimado doutor. Ele apenas está preparado para aquilo, mas agora ele tem que atingir a idade de 40 anos, e quando ele atinge a idade de 40 anos, ele vai para uma sabatina, com vários doutores da lei, e eles vão destruir ele, fazendo perguntas sobre a lei. E é óbvio que não eram todos que eram escribas, eram doutor da lei, eram poucos, porque ele tinha que passar por esse processo. E estava diante de Jesus exatamente esse camarada. Ele tinha tanta autoridade na lei e nos ensinamentos, que ele tinha também um certo tipo de autoridade, como se fosse um advogado, um contador. Ele tinha habilidades de um juiz e autoridades também, tanto é que ele podia legislar, né, juridicamente. Ele recebia processos criminais e civis e podia julgar. Ele tinha essa autoridade. Assim como ele verificava a lei, como os escribas eram pessoas que dominavam a escrita também, e na época de Jesus nem todo mundo sabia escrever, então eles eram os caras, todo o conhecimento estava sobre eles. Ele tinha autoridade até para criar tradições, criar outras pequenas leis que eram paralelas à Torá, né? Eu falei aqui já, ele, por exemplo, ele tinha autoridade, e eles fizeram isso. A Torá dizia, né, o Antigo Testamento lá dizia, que no sábado o homem era o dia do descanso, ele tinha que descansar, né? Então ele não podia trabalhar, era isso que a lei dizia, né? E aí ele tinha autoridade para então fazer algumas outras leis e dizer qual era o tipo de trabalho que ele não podia fazer. Por exemplo, algumas leis que eles faziam era até quantos passos o homem podia dar no dia, naquele dia do descanso. E há uma história que conta que era dito nessa tradição que alguns homens tinham que dar no máximo 30 passos naquele dia do sábado, ou seja, para ele ficar descansando mesmo. Ele só podia ultrapassar isso se fosse para ir ao templo, mas era 30 passos por dia. Ou seja, se o filho estivesse morrendo a 31 passos, morria, né? Era exatamente isso. Estava diante de Jesus alguém que conhecia muito, mas muito mesmo a lei. Então não era qualquer camarada. E ele vai chegar diante de Jesus e vai fazer algumas indagações a ele. E a Bíblia diz que ele chegou com Jesus e fez uma pergunta, mas a Bíblia é bem clara em dizer que a pergunta não é porque ele queria saber, mas é porque ele queria colocar Jesus à prova. E ele pergunta: mestre, como que eu faço? Porque o assunto de Jesus era esse, as pregações de Jesus era essa. E ele pergunta: já que o senhor prega muito sobre vida eterna, como que eu faço então para herdar a vida eterna? Dizendo a Bíblia que ele estava querendo testar Jesus. Jesus então, como Jesus tinha o costume de todas as vezes que as pessoas perguntavam para ele trazia uma resposta para a pessoa com outra pergunta. E aí ele perguntou para o perito da lei e disse:
O que é que você entende de vida eterna baseado nas leis de Moisés? O que é para você vida eterna baseada nas leis que você estuda? Você não é o perito? Me diga você. E aí ele faz duas citações a Jesus, que está em Deuteronômio 6,5, que é amar a Deus sobre todas as coisas, coração, força, entendimento. E também ele faz uma outra citação de Levítico 19, dizendo que tem que amar ao próximo como a si mesmo. Jesus falou assim: correto, beleza, é isso mesmo, faça isso e viverá. Penso eu que Jesus já ia dar as costas para ele, mas ele não aceitou. Diz a Bíblia que ele quis se justificar, ou pelo menos arrumar uma justificativa para o embate, porque alguém que chega num nível desse, geralmente ele fica muito prepotente, não é verdade? O camarada que domina de tanta informação como esse camarada aqui, não vai querer sair de uma conversa sem ser ganhando, né? Se não for por um embate, levando vitória. Então ele vai justificar com Jesus e vai dizer assim: olha, mas então me diga, quem é o meu próximo nessa história? Se para me herdar a vida eterna, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, isso eu já estou fazendo, e eu também tenho que amar ao meu próximo como a mim mesmo, agora eu quero que o Senhor me diga, quem é o meu próximo? Aí Jesus começa a história, ele vai contar uma história para poder explicar para ele sobre essa pergunta. E aí a história de Jesus, tituladas nas Bíblias como o bom samaritano, né, não é o título que Jesus dá, mas é o título que os homens deu, mas deu porque pelo fato de que o samaritano realmente teve uma atitude muito boa. Mas ele diz que então um certo homem que descia de Jerusalém para Jericó, ele fez esse percurso de descida ali, e no caminho ele encontrou alguns assaltantes. Esses caras assaltaram ele e bateram nele, e a Bíblia diz que ele ficou, você repetiu aqui comigo, quase morto. Ele ficou, a expressão era para dizer que ele não tinha reação, ele não tinha como salvar a si mesmo, ele estava na circunstância que se alguém não aparecesse para socorrer, ele morria. Essa é a ideia. Então a Bíblia diz que depois que ele ficou ensanguentado, caído, jogado, né, naquele lugar, veio descendo pelo mesmo caminho, quem? Um sacerdote. O sacerdote tinha acabado de vir do templo, provavelmente, se ele vinha de Jerusalém, ele foi cultuar, ele foi adorar a Deus, ele foi oferecer sacrifícios, ele foi fazer aquilo que era habitual de um religioso sacerdote, ele foi oferecer a Deus o seu melhor. Quando ele volta nesse percurso, provavelmente os sacerdotes habitavam e moravam muitos em Jericó, ele vai fazer esse caminho, ele passa a ver aquele homem, e aí ele vê um homem quase meio morto, muito ensanguentado. A Bíblia diz que ele passa de largo, ou ele deixa ali, desvia o caminho, para não ter que se deparar com aquela situação, ou seja, fez de conta que não tinha visto. A Bíblia diz então, que vem um segunda pessoa, era um levita, tinha acabado de sair do louvor, né? Cantou, louvou, ofereceu tantas coisas a Deus, serviu no templo, abençoou as pessoas. Depois de terminar o culto, ele também volta e vai passar pelo mesmo caminho, na descida para Jericó. A Bíblia então diz que ele também, da mesma forma como o sacerdote, passa de largo, passa desviando do percurso do caminho, da situação, fazendo de conta que também não havia visto nada, e foi adiante. Presta atenção que aqui a gente está falando de dois religiosos, dois homens, que nesse tempo aqui tinha característica de alguém que serviam e amavam a Deus. Agora vem um terceiro, e esse terceiro a Bíblia diz que é um samaritano. O samaritano veio pelo caminho, ele encontra esse camarada caído, ensanguentado, e a Bíblia diz que ele para tudo o que está fazendo para dar atenção para ele. Ele vai atender ele, levanta ele, passa óleo e vinho sobre as feridas dele, ele faz o primeiro socorro, atende, deu aquele primeiro momento dos primeiros socorros. A Bíblia diz que ele não se conteve ainda e colocou este homem sobre os seus braços e colocou sobre o seu animal. Colocou no seu animal, provavelmente o homem agora tem que ir a pé, talvez ele viesse até sobre o animal, agora ele tem que ir a pé até achar uma hospedaria. Chegando na hospedaria, né, um tipo de hotel, ele vai juntamente com o homem. A Bíblia diz que ele passa a noite toda cuidando desse homem.
No outro dia ele precisa ir embora, precisa continuar a viagem. Ele chega com o dono da hospedaria e diz assim: olha, eu tratei do homem, mas ele não está bom ainda. Ele vai precisar de mais cuidados e mais dias aqui. Eu vou te dar 2 denários, eu vou te dar um dinheiro para que você cuide dele. Pode ser que não dê tempo, o tempo que eu estou te pagando aqui. Mas faz o seguinte: se aquilo que ele te der aqui de gasto ultrapassar aquilo que eu estou dando, põe na minha conta que quando eu voltar eu acerto. Queridos, eu olho para esse camarada e me chama a atenção. Porque, vamos ser sinceros, eu não sei se eu teria condições, capacidade, ou até se eu faria isso que ele fez. Se dissesse talvez que eu pudesse parar, pararia. Se talvez dissesse que eu pudesse fazer os primeiros socorros, faria. Mas esse homem exagerou. Esse homem foi além, né? Ele ajudou, ele financiou, ele abençoou, ele tratou, cuidou a noite toda. Imagina, um cara ferido geme a noite toda. É verdade ou não é, mulheres? Um camarada doente, né? Geme a noite toda. E esse cara aqui viveu assim. Mas aí, isso me chama a atenção porque ele parece ser realmente alguém diferente que Jesus vai usar. E Jesus faz questão de usar um samaritano, que era alguém completamente desprezível para os judeus. Falando com um judeu autêntico, um doutor da lei, ele vai dizer: olha, quem fez isso não foi os seus comparsas judeus, não, foi um samaritano. Parece para mexer com o cara. Aí Jesus faz para ele uma outra pergunta para responder aquela que ele havia dito. Ele diz: qual dos 3 te parece ter sido próximo? E aí o doutor da lei, muito sem graça, disse o quê? O que usou de misericórdia, é claro, né? E Jesus disse para ele: então, faz o seguinte, sai daqui e vai e faça o mesmo. Se é isso que você quer, é a vida eterna, faça o mesmo do que eu te contei. Agora, o que me chama a atenção nessa história, e aí é isso que eu quero trabalhar com vocês hoje à noite, baseado no que o padre Antônio Vieira, um jesuíta do século 17, fez como descrição em um dos seus artigos. Ele fala algo seguinte sobre esse texto do bom samaritano. Ele diz que existe nesses personagens a realidade de modelo de vida da sociedade no seu tempo, e penso eu, que parece que é com o mesmo tempo de hoje. E ele diz: olha, nessa época aqui, que ele vivia, existia personagens que tinham a ver com o modelo de vida das pessoas. Então ele vai dizer que o primeiro é o ladrão ou assaltante, o primeiro modelo de vida. O segundo modelo de vida é o do religioso, do sacerdote ou levita. E o terceiro é do bom samaritano. Pegando um gancho com o padre Antônio Vieira, eu acrescentei um. Então esse é meu. Então eu faço um acréscimo, e aí nós vamos trabalhar em cima disso. Eu faço o acréscimo do certo homem que desceu de Jerusalém a Jericó. Então, dentro dessa sociedade, a gente pode perceber que existe o certo homem, né? Que também existe aí os ladrões, os assaltantes, religiosos e o bom samaritano. Amém? Estão comigo? Então, eu quero falar do certo homem. O certo homem, diz a Bíblia, que era aquele que não tem nome, que não tem raça. Jesus não disse se ele era judeu, se era samaritano, ou se era um outro tipo de gentio. Não falou, disse que apenas um certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Exatamente, geograficamente, Jerusalém ficava mais alto do que Jericó. Ele faz esse percurso de Jerusalém para Jericó. E é interessante que algo me parece aqui, porque todas as vezes que a gente vê na Bíblia informações como essa, por exemplo, descendo de certo lugar geograficamente, a Bíblia também traz simbolismos espirituais. Como ela diz também, quando sobe, também tem simbolismo, né? Quando a gente vai olhar na Bíblia, por exemplo, Abraão sobe ao Monte Moriá, faz referências espirituais, não é verdade? Né? Moisés sobe ao Monte Horebe, Elias sobe ao Monte Carmelo, faz referências espirituais, de ascensão. Assim também, quando é descida, faz representações espirituais. E aqui este homem sai de Jerusalém. O que é Jerusalém na Bíblia? Jerusalém na Bíblia fala do lugar da paz. Jerusalém fala do lugar da bênção. Jerusalém profeticamente é o lugar da habitação de Deus. Jerusalém é o lugar da prosperidade, é o lugar que tipifica o céu, o lugar da bondade, da bênção. E isso é Jerusalém na Bíblia. Quando eu olho para Jericó,
Jericó representa na Bíblia um lugar de maldição, é um lugar de queda de muralhas, é um lugar onde Deus amaldiçoou mandou amaldiçoar aquele lugar, né? É onde Deus destruiu tudo, é um lugar que não há frutos para ele, é um lugar, parece um lugar de decadência, de destruição e de perdição. Agora olha para mim e preste atenção, um certo homem que descia do lugar da bênção, do lugar dos céus, do lugar da habitação de Deus, e agora vai na direção do lugar de uma perdição. Então eu quero te dizer que talvez a nossa sociedade, e talvez aqui no nosso meio, há pessoas assim, que estão em declínios espirituais, estão descendo cada dia mais em um lugar que parece que sendo pior e não melhor. E aí é interessante que quando a gente está nesse declínio, parece que a Bíblia também faz um entendimento para Adão. Adão era este homem que saiu do lugar original e agora está em declínio. No percurso, quem ele encontra? Assaltantes, que assalta ele, né, fisicamente, mas também emocionalmente. Quantos de nós ou quantas pessoas na sociedade, e aqui talvez no nosso meio, não estão como um certo homem, que estão assaltados na alma, não aguenta mais o tamanho do declínio que está vivendo, e parece que já foi assaltado na alma, lhe roubaram a sua alegria, sua esperança, seus desejos, sua vontade. Você sonhava com casamento, sonhava com um noivo, com um príncipe, e de repente você foi assaltado. Sua esperança, sua vontade, seus desejos foram embora, né? Você sonhava com ascensão na vida e parece que está indo de mal a pior. Esse é o certo homem, que é assaltado pela vida, pelas pessoas e também até pelos princípios espirituais. Esse era o certo homem, era o homem longe do propósito original, o homem distante de Deus, o homem vulnerável, né? O homem que estava vulnerável, que é as coisas dessa vida. E era um homem que a Bíblia diz também que estava quase morto. Tem gente aqui, tem gente na sociedade que está desse jeito. Pastor, eu já não sei nem mais o que fazer. Eu estou como aquele homem, sem força, sem condições, porque aquele homem foi tão espancado que ele talvez não tivesse condição nem de abrir os olhos. Pastor, eu estou desse jeito. Eu sou um certo homem. Eu não vejo mais força, eu não vejo mais saída, eu não vejo mais esperança. Se não for alguém para me acudir, eu não sei o que será de mim. Então eu vejo na sociedade, assim como o padre Antônio Vieira viu na época, parece que na nossa cidade a gente tem pessoas assim. Pessoas que estão na decadência, na destruição. E estão vivendo de mal a pior, assaltados na alma pelos ladrões da vida, e estão quase que mortos. Se não for alguém para intervir, ela não sabe mais o que fazer. A gente vê também nessa história o segundo personagem que representa os modelos de vida da sociedade e que talvez do nosso meio, que é o ladrão assaltante. Eu disse aqui, talvez alguns ficou com o olho arregalado no primeiro culto, mas eu me identifiquei no assaltante, no ladrão. O lema do ladrão interior é: o que é teu é meu. Esse é o lema que está internalizado no coração de um ladrão, de um assaltante. O que é teu é meu. Diga isso: o que é teu é meu. Isso é referência dele. Isso mostra também que ele tem uma política em relação ao outro. Qual é a política dele? De antipatia. O que é antipatia, pastor? Antipatia é um sentimento contrário ao outro. Não me importo com o sentimento do outro que se dane. Eu quero o que é meu. Ou melhor, eu quero o que é teu. Eu quero ser beneficiado por aquilo que você tem. Esse é o sentimento do ladrão, do assaltante. Porque esse tipo de pessoa, essa classe, esse modelo de vida, vive com a postura interior de que o que o outro tem me incomoda. E eu não posso ver o que ele tem porque eu quero. Nem assim o coração de um assaltante, de um ladrão? Ele olha e vê: não, o camarada comprou ali um carrão do ano, não pode. Ele tem ou não tem? Eu vou dar um jeito de tomar. Eu vou dar um jeito de assaltar. Eu vou dar um jeito de ter aquilo que ele tem. Por quê? Porque esse tipo de pessoa, ele se sente infeliz em ver o que o outro conquistou e a falta que ele tem. E a outra situação que essa classe de pessoa vive é que quanto mais do mundo eu tiver, mais satisfeito estarei, porque eu terei mais valor. Esse é o sentimento do ladrão, esse é o sentimento do assaltante. Quanto mais eu tiver deste mundo, é a única forma das pessoas me aceitarem.
né? Por isso que eles roubam. Imaginam que se é assaltante e ladrão já é discriminado. Só tem uma forma de eles serem aceitos, que no pensamento deles é de ter mais coisas desse mundo. Essa é a mentalidade do assaltante. Agora, pastor, como é que o senhor se identificou aí? Eu me identifiquei porque, eu falei aqui, eu já fui vendedor. E eu não estou dizendo que a prática da venda está errada nesse sentido. Mas você vai ver que alguns princípios de Deus são completamente diferentes de princípios terrenos. Quando já aconteceu isso comigo, de fazer um negócio com alguém, e eu saí daquele negócio tão feliz, eu saí daquele negócio tão satisfeito, tão vitorioso, porque o que eu fiz deu muito certo para mim. Só que a verdade é que deu muito errado para o outro. É que o outro saiu na pior. É que o outro se deu mal, mas eu estava alegre, pulando e saltando de alegria. E os meus colegas iam batendo nas minhas costas e diziam: rapaz, você é o cara. Que vendedor você é. E esse era o meu sentimento. Sentimento de assaltante, de ladrão. Eu quero o que é teu. Eu me sinto satisfeito quando eu tomo vantagem sobre o outro. E a gente vai ver que essa história tem a ver, na época do século XVII, do padre Antônio Vieira, mas parece que não mudou na nossa geração, né? Eu quero o que é teu. E aí não é só nas vendas, em tudo quanto é coisa. Eu falei, casamento também. Quando eu tenho um relacionamento que eu só quero sugar do outro, eu sou o assaltante, o ladrão da alma do outro. Porque relacionamento é viver de um para o outro. Quando eu casei, eu decidi a viver para minha esposa. Assim como ela também decidiu e deve decidir viver para mim. Então já não é mais a minha vontade, é a vontade dela. E a vontade dela agora é a minha. A Bíblia diz que até o próprio corpo já não é mais meu, né? Então, queridos, a gente vai ver que essa representa realmente algo da nossa sociedade, mas não é só na sociedade. Talvez no nosso meio aqui tenha pessoas, como eu estou dizendo para você, que eu também me senti um assaltante já. Tive que me arrepender, porque eu já me saboreei de vitória, porque eu me dei bem na causa do outro. Sabe, eu vou te dizer uma coisa, no reino de Deus, o negócio é completamente diferente. Porque no comércio, né, no negócio desse mundo, realmente você é um grande vendedor, faz um bom negócio quando você realmente vai lá em cima e o outro vai lá embaixo. O lema é, importa que eu cresça e que o outro diminua, que ele se dê mal, né? Mas no reino de Deus não é assim. Sabe como é que é o negócio do reino de Deus? O que é bom para mim tem que ser bom para o outro. O negócio que eu fecho tem que ser vantajoso para mim como é para o outro. Esse é o princípio do reino de Deus. E isso choca com a nossa sociedade, porque a gente tende a ter sentimentos como de assaltantes. Mas também há outra figura aqui, que é a figura do religioso. O modelo de vida do religioso nessa terra, nessa sociedade, talvez até na igreja. Qual é o lema interior do religioso? O que é teu e o que é meu é meu. O que é teu, o que é meu é meu. Porque a política em relação ao outro que ele tem é o que? De apatia. O que é apatia? É indiferença aos sentimentos. Estando bem comigo, não me importo. Você pode até estar melhor do que eu, mas você para aí e eu para cá. O que é teu e o que é meu é meu. Esse é o sentimento do religioso. E é interessante algo, porque parece que ele tem uma ideia, e essa é a ideia do religioso: quanto eu menos tiver do mundo, é melhor, diferente do ladrão. Quanto menos desse mundo eu tiver, é melhor. Parece ser uma santidade, mas a gente vai percebendo que é uma falsa santidade. Eu quero apenas viver para Deus, eu quero apenas viver dedicado a Deus, como se viver dedicado a Deus está enclausulado aqui nesse templo. Como está viver dedicado a Deus, é estar apenas no meu quarto orando, jejuando, lendo a palavra e apenas. Se a gente vai ver para as descrições de Jesus, era exatamente isso que ele estava dando como embate no coração do sacerdote e do levita, o doutor da lei, dos religiosos. Por quê? Porque eles faziam questão de dizer, eu faço isso. E aí a gente vai ver que ele tem essa ideia de se abstrair do mundo. A ideia de dedicar a Deus a eles tem a ver com abrir mão da realidade. O mundo está se acabando, desde que eu esteja salvo. O mundo pode estar sendo destruído, o que importa é que eu sou santo, que eu estou
guardado, protegido, né? Que eu amo a Deus. E esse era o sentimento. E a gente já talvez vai observar isso. Já observei em mim também. Quantas vezes, talvez tem pessoas aqui hoje, mas quantas pessoas já não entrou aqui quase morto e a gente não viu? Quantas pessoas entrou aqui neste lugar quase morto e a gente não conseguiu perceber? Isso mostra a característica de uma sociedade religiosa. Tem gente que quando o religioso, ele tinha essa situação, por quê também? Eles queriam se manter santos, eles queriam se manter separados. Um sacerdote, um levita, não podia tocar no morto. É até por isso, talvez, que eles não se aproximaram. Eles não queriam se sujar com sangue, porque depois eles podiam adorar a Deus. Mas para eles foi mais importante a regra religiosa do que a prática. E era exatamente isso que Jesus está criando embate contra eles. E a gente às vezes tem esse sentimento. A gente acaba ficando entre nós, e aí o resto que se dane. Diga misericórdia. Quando eu olho para o bom samaritano, eu já vejo uma descrição diferente. Qual era o lema interior dele? Para ele o lema interior é: o que é meu é teu. O samaritano, ele dizia: o que é meu também é teu. E a política em relação ao outro que ele tinha era de empatia. O que é empatia? É sentir exatamente o que o outro está sentindo. Ele pensa assim, o bom samaritano, na sua empatia: o que eu gostaria que alguém fizesse comigo se eu estivesse no lugar dele? Esse era o pensamento do samaritano. É a empatia, porque empatia no grego significa paixão. Por isso vem a palavra compaixão, colocar-se no lugar do outro. E a ideia do samaritano é diferente dos religiosos. Ele diz assim, no seu interior: eu queria me dedicar a Deus, eu quero me entregar completamente a Deus. Ele pensa: como que eu posso fazer? O religioso diz: eu preciso orar, jejuar 2 vezes por dia, eu preciso conhecer toda a Torá, eu preciso ser um doutor da lei. O samaritano não. Ele diz: como que eu posso fazer para agradar a Deus, servindo Ele neste mundo? Como que eu posso agradar o Senhor, servindo a outras pessoas? Essa era a mentalidade do samaritano. Ele queria sim servir a Deus, mas o modelo de servir a Deus tinha a ver com ajuda a outros. Quem está entendendo? Ele queria exatamente sentir a dor do outro. Quando você olha para a palavra, você vai ver que essa é, na verdade, a evidência dos que são cheios do Espírito Santo. Quantos são cheios do Espírito Santo? Diga amém. O fruto do Espírito em Gálatas diz que é amor, e você vai ver que tem mais a ver com o outro do que com você. Amor tem mais a ver com o outro. Gozo, paz, talvez não tenha tanto a ver com o outro, mas quando você olha longanimidade, tem a ver com o outro. Benignidade com o outro, bondade com o outro, fidelidade tem a ver com o outro, mansidão totalmente com o outro, né? Domínio próprio. Então você vai ver que os frutos do Espírito tem mais a ver com o outro do que comigo. Eu tenho que exercer ele por causa do outro e não por causa de mim. E a gente vai ver que o bom samaritano aponta para quem? Para Jesus. O bom samaritano aponta para quem? Para Cristo. Isso é profético, porque quando você vê o homem que representa talvez Adão aí, saindo de Jerusalém, do lugar original da bênção, e descendo a Jericó, para o lugar da desgraça, no caminho, ele é atingido pelos prazeres da vida, e o inimigo da vida dele destrói ele, leva ele para a queda, o pecado. Aí você vai ver que vem os sacerdotes e a lei, fala do Antigo Testamento, fala dos leis dos profetas, tentando nos salvar, mas ninguém pôde nos salvar, né? Veio o sacerdote, veio o levita, não puderam. Aí vem o samaritano. Quem é o samaritano? Diga: desprezado. Por que o samaritano era desprezado? Porque ele era uma raça de judeu misturada. Ele era meio gentil e meio judeu. Por isso que os judeus abominavam eles. Eles eram misturados. Aí Jesus vem se representando como bom samaritano. Por quê? Porque Jesus também é desprezado. Jesus também foi desprezado. E Jesus, o olhar dele é para aqueles que estão também quase mortos. Olhou para nós e disse: eles não têm como salvar. Eles não têm como lidar com eles mesmos. Eles não conseguem criar soluções para eles mesmos. Então eu vou como bom samaritano.
Aí você vê Jesus pegando, o bom samaritano pegando aquele homem na queda, tratando ele com óleo e vinho, que representa a sua restauração sobre nós, levando ele para uma hospedaria, a hospedaria fala da igreja, apresentando ele para o dono do hotel, o pastor ou o Espírito Santo, e deixando para ele 2 denários, né, que pode representar ali os sacramentos do batismo e da ceia. Jesus profeticamente parece estar dizendo algo sobre ele da vida eterna. Queridos, e eu quero encerrar com essa pergunta interna na vida de cada um deles. E eu quero orar com você, fazer 2 orações principalmente. Mas a primeira pergunta que estava no coração daquele certo homem, que talvez esteja aqui hoje, a pergunta era, que estava dentro dele, bem que poderia aparecer alguém para me ajudar. Era a pergunta daquele certo homem, bem que poderia aparecer alguém para me ajudar. Aquele camarada estava caído a ponto de não poder se salvar. Eu fico imaginando ele, como eu disse, talvez ele nem enxergasse, porque a pancada foi tanto, que ele devia nem estar enxergando mais, caído, ensanguentado. Ele só ouvia os passos, de repente ele ouviu os primeiros passos, vindo na direção. Quando ele ouviu os primeiros passos, naquele lugar, porque aquele lugar não era rota comum, a Bíblia diz que casualmente passaram os sacerdotes e os levitas. Foi casualmente, aquele lugar era perigoso, aquele lugar era lugar de assaltantes e ladrões, de se esconderem mesmo. Então não era lugar para se passar, mas ele passou. De repente passou o sacerdote, ele está caído no chão ouvindo, ele já estava sem esperança, porque ele pensou, um lugar nesse aqui que ninguém passa, agora eu estou morto. De repente ele ouve um passo, e ele diz, meu Deus, o Senhor mandou para mim um socorro, há uma esperança, está vindo alguém na minha direção. Daqui a pouco ele ouve os passos indo embora, de alguém que tinha acabado de vir do culto. Passou, ele foi embora, acabou a esperança do homem. Ele disse, um lugar desse, já não é difícil de passar um, agora eu estou perdido. Ele ouve o segundo passo do levita. Ele não sabia quem era, mas vinha esse segundo passo, e ele só escutava o passo. Ele pensou, Deus foi misericordioso comigo, me mandou uma segunda chance, alguém vai me socorrer, sem poder nem falar. E daqui a pouco ele ouve os passos indo embora. Ele diz, realmente a vida está contra mim, eu estou maldito mesmo, acabou para mim, passou 2, que já é difícil passar um, agora eu estou perdido. Ele ouviu o terceiro passo, ao ouvir o terceiro passo, pensou ele que ele perdeu a esperança. Ele falou, do jeito que os outros 2 fizeram, esse terceiro vai fazer igual. Foi quando ele sentiu o calor da mão de alguém no peito dele, nas costas dele, na cabeça dele, ajudando, tratando, curando. Queridos, essa era a pergunta dele, quem poderia aparecer para me ajudar? Mas qual era a pergunta dos ladrões dentro deles? De quem eu posso me aproveitar para me ajudar? De quem eu posso me aproveitar hoje para me ajudar? Era a pergunta que estava no coração dos ladrões. Mas havia também uma pergunta no coração dos religiosos. Preste atenção. Uma pergunta internalizada no coração deles, que era, o que eu vou perder se eu ajudar? O que é que eu vou perder se eu ajudar? Os religiosos estavam preocupados com a sua reputação, estavam preocupados com a sua vida de santidade. Eu não posso me sujar. Eu perguntei isso aqui no primeiro culto e pergunto de novo, e talvez essa era a crise dos religiosos. Quantos de nós teríamos coragem de discipular uma prostituta, se ela chegasse conosco e dissesse, você me discipula para Jesus? Mas eu quero te dizer uma coisa, eu não te garanto que eu vou mudar amanhã, eu não te garanto que amanhã eu vou parar de fazer a prática, mas eu quero Jesus, você me discipula? Os religiosos diziam, eu prefiro andar em santidade, eu prefiro andar em santidade. Por quê? Porque a pergunta deles era essa, o que eu vou perder se eu ajudar? O que eu vou deixar de ter se eu começar a ajudar? Mas a pergunta do bom samaritano parece que era completamente de todos. Ele dizia no seu interior, o que é que ele vai perder se eu não ajudar? O que é que ele vai perder se eu fingir que eu não vou ver? Estou vendo.
A gente observa, queridos, que a nossa sociedade é exatamente assim. Mas não é só a sociedade, é a igreja. Talvez aqui no nosso meio hoje tenha certos homens, que eu quero fazer essa oração por essas pessoas. Quero orar pelo certo homem, porque talvez você chegou aqui como alguém que está em declínio, alguém que está dando tudo errado, que está indo de mal a pior, não consegue ter sucesso em nada, tudo parece que está contra você. Você se sente alguém caído, e pior do que caído, quase morto, porque o sentimento que você tem é: pastor, eu não sei o que fazer, eu não sei mais qual é a saída. Se não tiver alguém para me acudir, eu não sei qual é a saída. Mas talvez na sociedade, nessa igreja, talvez tenha alguém aí entre nós, como eu me identifiquei, como ladrão e assaltante. Alguém que tem interesse sempre em sair ganhando. Alguém que tem interesse sempre em se dar melhor, não importando se o outro não vai se dar bem. A sua vontade é que você alcance o que você quer alcançar, passando por cima de todos e de todos. Mas talvez nessa sociedade, nessa igreja, ainda seja pessoas como os religiosos. Pessoas como os religiosos que importa o nosso bem-estar, a nossa santidade, andar bem aparentemente com Deus. Não dá para me misturar muito com algum certo tipo de pessoas, porque eu posso me contaminar. Talvez ainda assim pode ser que exista alguns bons samaritanos. Mas eu quero te convidar a ficar de pé, para a gente orar. E eu quero fazer esse convite. Para você que hoje percebeu que você nessa história é o certo homem, que está em declínio. E que não sinta vergonha disso, não sinta menosprezado por isso, porque eu quero te dizer que hoje chegou e tem um bom samaritano para a sua vida. Jesus é o grande e poderoso bom samaritano. Ele decidiu vir exatamente como samaritano para dizer assim: olha, eu fui rejeitado pelos judeus, porque o samaritano era metade judeu e metade gentil, mas nem os judeus queriam ele e nem os gentios queriam ele, porque ele era desprezado dos dois lados. Jesus é exatamente esse. E ele é o desprezado que não te despreza. Então, se hoje aqui tem alguém, como certo homem que precisa, sim, e dizer assim: pastor, igreja, eu preciso desse bom samaritano, eu preciso desse Jesus que tem essa misericórdia, para me tratar, para me curar, para me ajudar, porque eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer, e eu quero fazer essa primeira oração por você. Eu não sei se você está aqui hoje, se pudesse sinalizar com a sua mão, eu gostaria muito de fazer uma oração por você. Você que reconhece que precisa dele, que precisa de Jesus, que precisa do bom samaritano, que precisa desse cuidado, eu queria que você desse um sinal com a sua mão, porque eu quero orar com você. Eu quero ministrar a sua vida, se Deus falou com você. Também eu quero orar aqui nessa noite, eu quero pedir que você, com atitude de fé, saia do seu lugar e venha aqui. Para você que já identificou também, que teve ou tem atitudes de assaltante, de ladrão, que tem atitudes de religioso, e que reconheceu que precisa fazer essa mudança, porque o que Jesus criou como embate na vida do doutor da lei foi o quê? Tudo isso ele contou para dizer para ele, responder a primeira pergunta: o que eu faço para ir dar a vida eterna? Jesus respondeu para ele então com palavras, né, com os exemplos, dizendo assim: para mim não importa o quanto você conhece, para mim importa, e o reino de Deus importa, o quanto você pratica do que você conhece. Porque você conhece talvez até mais do que eu, só que o que você conhece e o que você faz estão totalmente desgovernados. Há um dispareio muito grande, e isso aí que pode te levar à perdição. Por isso que Jesus falou assim: sai daqui e faz o mesmo, proceda da mesma forma. Então o nosso discurso pode ser bonito, mas o discurso não vale, ninguém vai poder chegar diante de Deus com um bom discurso para convencê-lo ele para entrar. Não. A verdade é que a Bíblia vai dizer: mostra as tuas mãos, as tuas obras. O que você fez? Mostra para mim os frutos. Ele não vai perguntar: eu vou fazer uma pergunta para você, o que está escrito em João 3,16? Isso aí não vai ter. Não estou dizendo que não tem que conhecer,
Mas no nível que você conhecer, é o nível que você tem que praticar. Então eu quero que, se Deus falou com você, saia do seu lugar, venha aqui na frente, eu vou orar por você. Seja ousado, ao ponto de você, a não ser que você é um bom samaritano. Se é bom samaritano, fique aí. Mas se você identificou que está em uma dessas classes, sai do seu lugar.